Salve a todas, salve a todos. 19 de agosto de 2025, Jabuticatubas. E estamos dando continuidade às gravações que começamos ontem. E hoje a gente vai adentrar o primeiro, se não me engano, de outros 3, 4 temas que a gente vai tentar correlacionar. Nós vamos falar amanhã, quarta-feira, eu espero que entre no ar ainda hoje, vamos ver se vai ser possível. Nós vamos falar amanhã, quarta-feira, sobre filhos, a desobediência de Adão. A gente já ia tratar sobre a questão dos filhos, a gente falou dos pais, falamos das mães, obviamente não podia faltar os filhos. E falando dos filhos, na semana passada nós trouxemos a questão das crianças índigos, das crianças cristais, não adentramos nas outras classificações. Tema sempre muito recorrente, um tema que gosto muito de pensar, de trabalhar, por ter vivenciado isso dentro da sala de aula, por ter 2 filhos que pertencem a essa geração, por ter visto parte desses amigos, por dar aula e por hoje estar na clínica, de certa maneira, dialogando com essa geração. Então, eu posso dizer que a acompanho aí há um bom tempo. Sem contar a minha própria geração, que é uma geração que todas essas gerações, na verdade, né, que pós-45, pós-explosão nuclear, reencarnam com novas marcações, com novos compromissos, com novas complexidades aí. Então, vamos falar dos filhos, vamos falar dos pais, estamos falando das mães, estamos falando dessa rede na qual estamos todos inseridos. Dentro disso, dividimos, porque aparentemente distoante uma coisa da outra, quero correlacionar os filhos, a desobediência de Adão, com as crianças índigos. Então vamos sair do mito aqui e darmos um salto para discutirmos essa nossa contemporaneidade, esse momento que estamos vivenciando agora. Dentro disso, quero pegar carona com Felca na temática que ele trouxe da adultização, mas aí eu vou discutir não necessariamente essa mesma adultização que estão colocando, ela é importante, foi amplamente denunciada, mas quero ver outras, como, por exemplo, no campo do esporte, e viu de uma menina que eu vou utilizar porque é bem curto e que também me chamava a atenção, me preocupa, que é no campo do segmento religioso. Os minis pastores, os minis empreendedores, essa panaceia maluca que estamos vivenciando também por aí atualmente. Um processo de adultização, mas que eu vou inicialmente chamar para os aspectos da erotização. Uma discussão. E a outra vamos ver se eu consigo atravessar e chegar, os relacionamentos abertos. Eu juro para vocês, meio que de pés juntos, que há uma correlação temática em todas essas questões. E é um pouco disso que eu começo a trabalhar aqui em Adão. A pausa e esse silêncio é que 2 buscadoras lindas, uma mãe e a outra uma tia de coração, estavam conversando sobre a desobediência de Adão, o pecado original e toda essa trama que foi desenvolvida de um processo catequista, de uma visão mais católica, essa minha tia carregando um entendimento mais católico, foi educada em escolas de freiras, o que significa que o pavor, o medo, era a forma de evangelização. Uma forma que tentava dominar e que tentava subjugar utilizando-se do medo mesmo, o pavor. A cada erro dava as descrições, falando para crianças. Então se abre aqui no chão, imagina explorar essa imaginação,
Abre-se aqui no chão um buraco e vocês todas vão para o inferno. E aí faz as descrições do inferno como um fogo ardente. Faço uma pausa aqui para dar um salto gostoso e interessante. Tem um filme do Martinho Lutero. Martinho Lutero, um ícone. Eu acho que ele estaria hoje vendo o que os evangélicos fazem, o que os ditos protestantes fazem, com tremenda repulsa, né, vendo essa tal da teologia da prosperidade. Mas Lutero tem um filme com uma cena que é de uma beleza e de uma violência estarrecedora, que é lá nos anos do século XVI, XVII, um padre pregando na porta da igreja e falando do fogo do inferno. E ele acende, tem uma fogueira logo à frente, e parece que ele pega uma tocha. E aí, diante da tocha, ele pega e aproxima do próprio braço. E aí, aquele cheiro de carne tostada, aquela coisa, vai crescendo e ele fala: imagina, aqui é só repentino. Agora imagine vocês vivenciar isso por toda a eternidade, ser queimado eternamente no fogo dos infernos. Imagina isso. O pavor que isso provoca, o temor e a obediência que isso ocasiona. Como que você ousa desobedecer se o inferno está à tua espera? Como que tu ousas não cumprir o que lhe mandam, se insubordinar contra as injustiças, se o teu Senhor, o teu dono, o teu Deus, o teu amo pode te amaldiçoar, ou muito antes de amaldiçoar, isso ser já dito e colocado como um pecado, e tu padecerás para sempre no fogo do inferno. É um controle perfeito. É um controle magnífico. E essas duas buscadoras conversavam não com essa veemência das freiras estarem colocando fogo nas próprias vestes, mas os de estarem catequizando crianças com esse medo. E esse medo está diretamente correlacionado à obediência. E essa obediência está diretamente correlacionada, no caso especialmente das mulheres, a uma submissão. E há uma submissão aqui que Melanie Klein, de uma forma muito linda, muito magnífica, vai nos trazer esse gosto do desejo, vai nos trazer essa proibição, vai nos trazer essa menção de uma sexualidade reprimida, uma sexualidade feminina que não pode ser vivenciada. Ela não pode ser vivenciada nem na curiosidade de querer saber mais intelectivamente e muito menos querer saber mais sexualmente. Estabeleci uma divisão que a dimensão psíquica não estabelece. A busca por querer saber mais, a busca por desejar mais, seja o conhecimento do outro, do mundo, do universo ou do próprio corpo e do próprio prazer, é um único fruto, é uma única maçã, é uma única dentada que pode romper com tudo isso. Então aqui eu trouxe com elementos extremamente críticos, que depois os meus amigos católicos, por favor, venham cá e façam datavenhas e questionamentos e ponderações. Não é bem assim, você exagera na sua perspectiva, mas que, de modo geral, a cristandade, aparentemente numa leitura muito mais crítica, e aqui eu estou exercendo uma leitura mais crítica, se desenhou assim. Se desenhou num entendimento, numa perspectiva de que este conhecimento não pode, não deve ser alcançado, transgredido, muito menos pelas mulheres. Volto ao mito
E eu estou chamando de mito aqui, todos sabem, já expliquei muitas vezes dentro do nosso contexto, o mito tem essa perspectiva que Mircea Eliade nos traz, né, de ser verdades fabulosas. Esse mito aqui não tem esse significado positivista que vai ser dado posteriormente de ser algo mentiroso, algo de um conhecimento menor subalterno à ciência ou à própria filosofia. Não, o mito aqui para nós é uma outra forma de acesso ao real. É uma outra interpretação ao real. Uma interpretação que mexe com esse onírico, que trabalha com esse simbólico. Uma interpretação que nos diz muito, que nos conta demais e que a gente acessa por essa via transversal. Diretamente eu não dou conta. Diretamente temos aí alguns experimentos, alguns aprofundamentos científicos sobre o que é esse fruto proibido e pensando-se a maçã como esse fruto proibido que descasca dimensionalidades que nos desafiam. Eu não vou entrar por esse caminho, que esse caminho eu acho ele bastante complexo e eu não tenho a habilidade suficiente para incorrer sobre, mas vocês vão encontrar aí vídeos na internet na qual se mostra o corte vertical e o corte horizontal na maçã. E a partir desses cortes temos o pentagrama, temos a estrutura toroidal, temos um funcionamento do campo eletromagnético. Está vendo as compreensões? Temos o funcionamento, uma representação muito fidedigna dos campos magnéticos que nos habitam e praticamente todos os corpos. A maçã simbolizaria isso também. Algumas pessoas fazendo essas leituras de uma forma muito profunda, mas uma profundidade que estamos discutindo aqui no século XX. Depois do advento de uma outra mentalidade da física. E com aparelhos, as pessoas fizeram até um raio-x da maçã e vai mostrando esse funcionamento desses campos eletromagnéticos. É muito simbólico, dialoga com tudo isso que chamamos atrás de mito, mas que racionalmente tínhamos a mínima condição de compreender. Então, uma historinha confeccionada, uma historinha bem contada, uma historinha muito elaborada, uma historinha que diz respeito a uma criação e uma historinha que tem muitos elementos de verdade que não damos contas de acessar ainda hoje no século XXI, 50 mil anos depois, é mais ou menos essa data que alguns estudiosos dão para esses feitos e esses acontecimentos. Acontecimentos que apagam-se de um registro oficial do tempo, mas que permeia esse éter, que permeia esse não lugar, que permeia esse campo e que nos visita e que por vezes nós acessamos. É lindo, é muito bonito. Mas se eu saio por aí falando que essa é uma história, uma narrativa, de uma construção, de uma elaboração, que tem mais personagens e que se desenvolve por outros viés e ramificações, eu perco boa parte do controle do poder que as ameaças de uma possível desobediência pode me causar. Então eu altero essa perspectiva de um mito para colocar isso como sendo uma verdade incontornável, uma verdade que não pode ser discutida, uma verdade que não deve ser questionada. Mito na perspectiva filosófica. Numa perspectiva filosófica, aí sim que nós nos opomos. Nos opomos a tudo aquilo que se coloca como sendo uma verdade inquestionável. Tudo aquilo que se apresenta diante de nós e para nós como sendo algo que não possa ser questionado, debatido, discutido, nós vemos como mito, mas não esse mito bonito
que nos traz algo no qual não compreendemos, mas que desvela muito sentido, símbolos e significados. O mito aqui é outro engessamento. É algo que está nos dizendo, ainda que você compreenda, ainda que você deseje compreender, não lhe diremos, não é da sua alçada, você não pertence a este nível de seres e de pessoas nas quais possam quebrar, questionar, violar, transgredir estas normas e essas leis e essas regras. Isso, obviamente, partes de nós aí do universo infinito do nosso Criador, sempre questionaremos. E sempre ensinaremos os outros a questionar. E aqui temos o impasse do Éden. Vimos as grandes questões colocadas no Éden. Um Éden, essa é a última digressão que vou fazer e volto no querido Adão. A última digressão que farei é essa. O Jan van Elau, não sei pronunciar o nome dele, eu sempre esqueço, mas é um dos grandes estudiosos que temos e que oferecem leituras, por vezes que nem sempre concordo, mas eu também não tenho nem a capacidade de discordar, diga-se de passagem. Ele leu, ele pesquisou, ele acessou. E acessou, leu e pesquisou de diversas formas, tanto a intelectiva quanto a empírica e experimental. É um cara muito interessante, ainda que, volto a insistir, não tenha concordância com tudo. E, embora que não possamos perder de vista o trabalho que ele está desenvolvendo de repovoar o nosso imaginário. Então, atualmente estão sendo ditas coisas que não eram ditas antes dele falar. Estão sendo percebidas e vistas coisas que não eram vistas e percebidas antes dele apontar. Essa parte é a parte que sempre mais me interessa. Como que alguns visionários, geralmente na função de médios e de canalizadores, abrem esse imaginário e dão novos significados, apontamentos para esse imaginário. E o Jean Van faz isso com muita maestria, com muita profundidade, com muita elegância e às vezes, na minha perspectiva, com alguns acertos e alguns equívocos que eu não tenho a mínima capacidade de julgar, mas me sinto no dever de aqui apontar. Deixe-me quieto. Não riam de mim. Bom, o que esse moço estava dizendo? Fui ver um vídeo dele ontem, ele falando de Adão e Eva. E ele faz só mencionar que esse mito de Adão e Eva já estava nos assírios, na verdade nos sumérios, 5.000 anos. Eu acho que ele aponta 5.000 anos antes de Moisés. E aí ele vai contar toda aquela história, que eu esqueço o nome daquele povo, Enki, da criação. Tá, então deixa eu pegar a história porque eu comecei a contar. Né? Então, o que ele vai contar? Ele vai apontar. Ele vai apontar que vieram de outros lugares, de que iriam fazer o trabalho. É sempre essa relação. Por isso é importante, a obediência e a desobediência. Eles não queriam fazer alguns trabalhos na qual eram mandados por uma entidade superior. Buscaram, a partir de um processo genético, um processo genético aí feito com esse prazer que nos aprisiona até hoje, que é o sexo. Né? Então, eles faziam manipulação genética, mas também experienciavam com as filhas da terra que estavam por aqui, até encontrar condições de desenvolver esse princípio inteligente, encontrar um corpo biológico que estivesse afeito às condições e possibilidades de despertar essa inteligência.
várias tentativas e erros, e essas tentativas e erros, pensando pela conotação sexual, vocês podem ver que não é tão desagradável assim, dá para ficar a eternidade inteira brincando com isso. Deixa eu tentar de novo. Ah, deu errado. Oh, vamos tentar mais uma vez. Oh, enfim. Então, essa proposta inicial de construir uma raça na qual fosse obediente, mas escrava, estivesse ali para satisfazer os desejos, os caprichos, as ordens destes senhores. Corto aqui, vou para um outro ponto, que esse a gente discutiu muitas vezes nos nossos encontros de quarta-feira, falando de Prometeu. Prometeu, aquele titãs que rouba o fogo dos céus e doa aos humanos. E muitos veem esse ato como olhos não tão favoráveis, e eu fico sempre na insistência de que é um dever fundante de todos roubarem o fogo dos céus e darem aos seres. Mais do que o roubar o fogo dos céus e dar aos seres, a discussão implícita que está sendo colocada é a de autonomia, liberdade, igualdade. Volto para o nosso querido mito de Adão, cujo imbróglio está nisso. Feito o Éden, feito o mundo, feito a criação, falta alguma coisa. Tragam os homens, ou tragam um homem. Mas ainda falta algo. Tragam a mulher. Aqui, rapidinho, só um outro ponto. Porque conta-se que, na nossa tradição, este homem criado do barro, tal qual todas as mitologias vão contar esse mesmo processo, esse barro é o forjar da terra. É bonito esses mitos quando você vai fazendo essas mitologias comparadas, né? Então, Adão do barro, Prometeu, na verdade é Epimeteu que vai fazer o processo de elaboração, mas também da terra, mas também do barro, Olorum, da mitologia africana, com o mesmo processo, a mesma lapidação. Os mitos dos mais diversos povos contam essas histórias, e que vai apontando e indicando para a gente, uai, eles não tinham internet, videocassete, como é que distantes, separados, contam essa mesma imagem, trazem essa mesma descrição? É muito interessante tudo isso. Onde que isso habita, onde que isso mexe, e aonde que isso não nos interessa se é científico. É um outro lugar que habita em uma outra forma de acessar e que nos irriga, nos harmoniza, nos preenche. Então, está contando, lindo e bonitinho, esse moço construído e criado. Mas, nos mitos anteriores, fala de uma tal de Lilith, que tem um desentendimento com Adão. E o desentendimento, novamente, sexual. Contam que Adão estava por cima e Lilith pediu também para ficar por cima. Adão, como um representante nosso, tamo junto, disse: aqui não. Não ficarei por baixo jamais. Desentende-se, Lilith vai embora, o abandona e é tida como um demônio. É muito simbólico isso. É muito simbólico, porque o demônio, a puta, a pombagira,
Todas essas alcunhas que usamos para dizer para as mulheres que rompem tradições está posta ali. E conta-se que na mitologia judaica ou que no cerimonial judaico pronunciar Lilith é um tipo de escândalo. Esse nome é uma aberração, esse nome não pode ser dito, esse nome não pode ser pronunciado, é um demônio. A partir daí, quando então esse homem, nós também junto Adão, esse homem está dormindo, sonolento, das suas costelas é retirado e é feito e modelado a mulher. Percebam que ela não é mais fruto do barro. Ela não é fruto do barro, diria Leonel Brizola. Ela não é fruto do barro. Ela não é uma criação original. Ela está subordinada à costela de Adão. E é bonito quando a gente avança mais um pouco na história, no mito, no que ele está dizendo e no que ele não podia nos contar, mas que a partir do momento que a gente começa a investigar, não diretamente pelo viés científico, mas por essa introspecção, quando a gente fecha os olhos e entra para dentro de nós mesmos, e esse monstro sagrado chamado Freud vai desvelando junto para nós do Ocidente esses espaços, esses campos, esses universos. Esse universo do simbólico, esse universo do imaginário, esse universo que ele sexualizou ao extremo. Ele talvez não seja tão sexual assim, nem precisa ser. Jung nos mostrou que não, Reich também nos mostrou que não. Há muito mais coisas, há muito mais campos que não são necessariamente genitais, como Freud os concebeu. Mas está ali. A gente não pode perder de vista. E não perder de vista é esse primeiro cheiro da maçã, ou do fruto proibido. É fruto proibido, não se diz que é uma maçã. A gente que construiu como uma maçã, de forma simbólica, está tudo certo. Mas podia ser uma banana ou uma pera. Enfim, não importa necessariamente nesse momento. É o fruto proibido do qual não se comerás. E este fruto proibido do qual não se comerás é o fruto do conhecimento. É o fruto do bem e do mal. É tenso. É tenso. Imagine vocês chegando para os seus filhos e dizendo para eles assim: a casa é toda suas, inteira, todas suas. Podem ficar à vontade na casa. Papai vai viajar, mamãe vai viajar. A casa é inteira de vocês. Fiquem à vontade. Só não pode entrar no chat GPT. Lá não pode. O restante, estejam à vontade. Podem fazer o que quiserem. É mais ou menos o fruto. É esse Wi-Fi que pode acessar, não. Não toque aí, não mexa aí, não vá nessa direção. Isso pertence, aí tem dois entendimentos. Eu, no meu entendimento mais ingênuo, eu viro e digo, tá tudo ok, é isso mesmo. Não se pode permitir a esses seres, nesse momento que eles estão, eu estou deixando os jovens de 13, 14 anos dentro de casa e não quero que eles acessem determinados tipos de conteúdo. Então, tem uma restrição aqui a determinados tipos de conteúdo. Não podem acessar. Dou o salto. Outros vão fazer uma leitura e falar assim, não tem nada a ver com conteúdo. Tem a ver com o processo de manipulação e dominação. Tivessem eles 35, 40, 50, eles também continuariam interditados e impossibilitados de acessar. É um grupo de seres que não queria permitir que esse conhecimento os igualasse aos deuses. E os iguala. Ou os supera.
É uma grande discussão que também a gente vai vivenciando, tentando compreender essa experiência terrena, que é muito diferente das experiências em grande parte de todos os orbes. Todos os orbes é marcado pela experiência da obediência. Grande parte dos orbes não há a possibilidade de não amar. Grande parte dos orbes recebe esse acompanhamento de irmãos mais maduros que vão desenvolvendo todo o processo. Aqui não. Aqui, um grupo de seres se arvorou à condição de criador. Nós somos os criadores e não os co-criadores. Nós somos Deus. Vocês precisam nos cultuar, nos idolatrar, matar e morrer e nos venerar por nós. Isso é complexo. Isso é complicado. Isso é uma heresia. Mais do que uma heresia, isso é uma afronta a tudo, a todos. Isso não é possível ser respeitado. Esse ordenamento na forma na qual foi colocada, de que há um grupo de seres que precisam ser adorados e idolatrados como se fossem o princípio, o Logos Solaris que habita todos os universos e alimenta todos os seres, que isso? Isso é uma aberração. Mas alguns seres que por aqui estão com hora marcada para ir embora, mas ainda permanecem, e os seus continuam permanecendo, embora grande parte deles já tivessem ido. Alguns que ainda estão por aqui fizeram escola, não querem abrir mão dos comandos, da exploração, de tudo isso que a gente vê e observa todos os dias, a todos os momentos, e que combatemos a cada instante, é necessário esse combate. Bom, estou me alongando, mas eu estou tocando, hein? Estou me alongando, mas eu estou tocando o digníssimo Adão e a linda Eva. Eu não vou trazer a perspectiva genética, de novo, desses seres que fizeram manipulações. Mas rapidamente, então, pensem, esse homem já era um produto de uma manipulação, mas feita com esses elementos, vou chamar mais da própria Terra. E estamos em um outro momento dessa manipulação, como se estes manipuladores também viessem e falassem, eu também quero entrar nessa brincadeira. Eu também preciso aí de um grupo de seres que me sirvam. Eva e toda a sua descendência. E o castigo é essa parte que eu quero entrar, essa parte eu ganhei o Silva Rezende Costa, uma premiação da PUC para monografias. E eu falava justamente do trabalho. O aspecto da temática do ano era o trabalho. Trabalho tripário. E eu fui justamente nessa passagem da Bíblia para falar desse processo que a gente vivencia até hoje e que eu achei ela muito ilustrativa e continuo achando muito simbólica. A maldição lançada pela desobediência de Adão foi: comerás o pão com o suor do teu próprio rosto. Para você. Isso é tua punição. Tu vai trabalhar. O trabalho, nessa perspectiva, é um processo de castigo. Trabalho tripário, que era um tipo de açoite amplamente utilizado contra Jesus. Era um chicote com 3 filamentos na ponta, e na ponta os caras colocavam pedras. Cada volta arrebentava e trazia um pedaço de pele. É essa relação tripário, castigo, tortura e trabalho.
O trabalho está diretamente associado a esta relação de escravidão, de exploração, de castigo. E é esta perspectiva nesse imaginário maior, e aí é um outro caminho, uma outra vertente, mas que a gente chega na escravidão moderna, que é a escravidão do povo preto. Essas associações e esses lugares que alguns querem manter e permanecer. Difícil os católicos quebrarem essa visão do trabalho, quebrar essa visão do trabalho. Max Weber, um sociólogo dos bons, vai escrever A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Muito dentro desse mesmo imaginário, só que com uma outra leitura. Esse trabalho pode ser ressignificado. Não enquanto ostentação igual a gente está vendo hoje. Isso daí não é concebido por ninguém, por nada. É uma coisa que machuca. Mas não ver o trabalho como esse processo de culpa, e muito menos o que advém dele. Então, a partir do trabalho nessa perspectiva protestante, vai ter um enriquecimento e um aceito da fortuna, da riqueza, da fama. A fama com alguns critérios. A fama não é minha, a fama é do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é para a honra e glória. Eu aceito. Diferente da perspectiva católica, para a qual o trabalho e o fruto desse trabalho é sempre pecaminoso. Os ricos não vão para o céu. E essa manipulação, senhoras e senhores, que está no imaginário e incrustada nas nossas relações sociais, é a causa de muita miserabilidade em todos os níveis, em todos os graus, em todos os sentidos, em todos os tempos. Manipulam de uma forma estranguladora. Não te dão respiro em nenhum lugar. Aceita a sua pobreza é divina. E mais do que a sua pobreza ser divina, a sua subordinação e submissão é a divindade. É isso que te levará ao reino dos céus. Então, quando o teu Senhor pedir para que tu laves a privada com a língua, por favor, não questione. Lave com a língua. É essa humildade que te garante o reino dos céus. E quanto você receberá por esse serviço de limpar a privada com a língua? A graça de ser recebido depois que você morrer no reino dos céus. Olha que coisa fantástica, bonita. Olha que controle magnífico. E se eu vir e falar assim, mas se tem aqui um limpador, por que eu preciso colocar a língua? Pensar isso já é um pecado. Pensar isso já mostra que você não está muito próximo da graça divina. Que você é um afastado e está quase se desviando do nosso Senhor. Como é que você ousa? Como você ousa pensar uma coisa dessa? Utilizar um instrumento para limpar a privada se você tem a sua própria mão e a sua própria língua? Por que você está pedindo para que o seu amo, Senhor, patrão, te dê instrumento para você fazer essa limpeza? Que tipo de ser humano você é? Você é um comunista! Você é um comunista! Um ateu que não acredita em Deus. É terrível. Não te dão brechas nem mechas para que você saia. É um estrangulamento, é uma asfixia. Aceita, limpa, não reclama, não questiona, ajoelha. O céu daqui a 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos é a tua redenção, não aqui, não agora, é lá. E o Espírito,
A ética protestante, o espírito do capitalismo, subverte um pouco isso. Falei assim, não, tudo bem, nós vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. O dinheiro não é ruim, o dinheiro nos proporciona muitas coisas boas, a gente vai estabelecer trocas, enfim, uma outra perspectiva. Peguei caminhos, né? A gente vai pegando caminhos. Vai ficar longo, já está longo, ninguém vai ver mesmo, mas tá bom. É um caminho que é bonito, né? É bonito quando a gente entra nesse imaginário e vai vendo historicamente como ele vai se desenvolvendo e como que nós vamos assimilando. Eva recebe a seguinte imputação. Eva é diferente, o castigo de Eva. Eva, o castigo dela é: tu amarás o teu marido e por isso será escrava ou será serva. Eu esqueci necessariamente qual é a passagem, mas é esse o ponto de Eva: tu amarás o teu marido. E é louco isso, porque quando a gente observa as relações tóxicas ou não, essas moças, o vínculo delas não tem nada a ver com o tal do divino. A gente as queima mesmo, é tudo bruxa. Que elas põem toda hora o dedo na ferida. Por que você está seguindo esse cara aí? Por que você está adorando esse cara aí? Por que esse moço aí? Por que você não está... Elas são a serpente que atentam. Elas atentam. Elas atentam, velho. Elas atentam. Elas falam, não, esse seu posto aí não tá bom, não. Esse não pode querer mais, pode sonhar mais, pode desejar mais, pode querer mais, pode mais. Mas, moça, eu tenho aqui que obedecer, não tem não. Você tem aqui alimentar os seus filhos, você tem que ter compromisso comigo. E a gente vive assim, não, eu tenho compromisso é com Deus. Eu tenho compromisso é com meu Senhor. Elas nem entendem parte desse vínculo. O vínculo delas é conosco. É com nós. Estão fechadas com a gente. E o que a gente faz? A gente mata elas. A gente bate nelas. A gente chuta elas. A gente agride elas. A gente joga ácido nelas. O nosso patrão é parceiro. Nosso Deus, esse Deus aí, no qual está subordinando todos esses feitos e nos quais nos impossibilita o grito de revolta, esse é nosso, esse é brother. Esse está com nós. É tenso. É muito tenso essas relações. Mas está ali, nesse conto do mito que nos auxilia minimamente a compreender caminhos. A compreender caminhos. A compreender processos. Então, inicialmente, Adão não é um homem. E se eu falar agora, eu falo no próximo. Eu vou falar no próximo. Eu vou falar agora e repito no próximo. Enfim, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei mais. É porque ficou grande. E eu tinha uns vídeos aqui, umas imagens para mostrar. Mas enfim, deixa grande. Deixa eu mostrar a imagem. Porque a imagem é essa, né? Essa belezura de Michelangelo, Puccisglira, Capela Sistina. Esse moço pintou isso de cabeça para baixo, assim, deitado e pintando num painel, num teto. É uma das grandes marcações do gênio humano. E, claro, antropocêntrica ao extremo, mas maravilhosa e divina ao extremo. Temos aí uma representação de Deus que é um italiano, né? Então é um Zeus, é Deus, é humano,
tem feições humanas, tem barba branca, é branco. É um cara. E ele estica o seu dedo em direção a esse ser, meio indolente, meio cansado, meio preguiçoso, meio Éden, né? Complacente, meio que entediado. E eu trouxe essa imagem porque eu nunca tinha prestado atenção nesse dedo curvado. E quem chama a atenção desse dedo curvado é Nicoleles. E a interpretação que fazem é justamente a do livre-arbítrio. Depende de mim fazer esse toque, fazer essa conexão, fazer essa ligação. O Pai, o Criador, está, mas a conexão faz ou não a depender de mim. E é fantástico isso. Porque o livre-arbítrio é a grande temática, o grande jogo, a grande disputa do universo. Aqui a gente entraria para muitos caminhos, muitos lugares. A rebelião de Lúcifer, por exemplo. Como assim? Por que que nós vamos aceitar seguir um ser como esse? O que tem nessa criatura humana que tu ama tanto, ó Deus, a mais do que nós? Nós que estamos convosco há milhares de anos, em muitas galáxias, em muitos lugares. O que tem de tão especial e diferente nesse tal de homem? E esse homem, essa raça adâmica, ou esse Adão, para ser mais preciso, é a representação de uma raça adâmica. Uma raça que está aí desse grande projeto, o projeto Éden, no qual estamos todos inseridos, que é um projeto divino, maravilhoso. Quem conta, ou essas notícias me chegam com maiores detalhamentos, com o pessoal que se apresenta como geneticistas siderais. E aí eles vão contando. E aí eles pegam essa Gênesis e dão outra conotação e coloração para a Gênesis. Criareis, ou foram criados, a imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, senhoras e senhores, estou aqui cercado de vegetais, temos os minerais, temos os animais. Aqui realmente foi e continua sendo o Éden, o paraíso. O paraíso nesse sentido de vários povos em guerras, várias raças em atritos, vieram para cá com a missão de encontrar uma paz, de construírem essa perspectiva de paz, de compreenderem alcances e nuances das quais eles não possuíam. Quando eu dizia lá atrás que a maioria dos orbes, os seres não podem não amar, gente, fazem filas para reencarnar aqui na Terra. Com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a amargura, com toda a tristeza, com toda essa miserabilidade na qual estamos inseridos. Mas proporciona a quem está aqui vivenciando no corpo algumas experiências, coisas que seres jamais compreenderam, jamais sentiram, jamais captaram. E é magnífico. É magnífico. É lindo. Temos que melhorar pra caramba. Porque tem um grupo de manipuladores que não aceitam essa conexão, nem com a própria vontade do ser. Ficamos ilhados, amordaçados.
tem aí muitos seres fazendo um processo de acabou o nosso isolamento. Nós vamos aí conversar com mais seres, ver mais coisas. Mas vocês, nós humanos, precisam compreender. Essa historinha da cabrochinha que estão contando para vocês, de que vocês são o povo eleito, de que vocês são o centro do universo, menos quanto a isso. Menos quanto a isso. São histórias. E Adão foi responsabilizado por comer o fruto proibido. Mas é esse fruto proibido que nos possibilita a humanidade. Mais do que a humanidade, nos desvela as humanidades. A desobediência era fundamental. A desobediência é a marca que nos trouxe até aqui. Mas essa desobediência está muito atrelada, gente, a um princípio. Eu estou desobedecendo os usurpadores para afirmar o princípio do Logos Solaris, para afirmar o princípio divino. Então eu desobedeço. Newton Bonder, lindo Newton Bonder, escreveu esse livro que é uma obra-prima. E eu trabalhei com esse livro no curso de pedagogia com as meninas. A alma e moral, só a introdução. Porque dá para discutir ética. É basicamente ele cria o livro para discutir ética e questionar o Dawkins, que vai escrever o Gênio Egoísta. Dawkins escreve o Gênio Egoísta, quase que numa visão extremamente materialista, reducionista, nos levando a essa condição animalesca de que somos subordinados aos genes. E aí, Newton Bonder dá uma resposta que é uma das coisas mais elegantes dos últimos tempos. Escreve A Alma Imoral. E vai mostrar como a alma é transgressora por natureza e necessita ser transgressora por natureza. De como que o corpo é por vezes a obediência e a tradição. E a alma faz essa ruptura, faz essa transgressão, mas nos leva adiante. Nos dá um passo além do que foi colocado. E esse passo além do que foi colocado, ele começa com o fruto proibido de Adão e Eva. É a partir dessa mordida, esse casal nos abre o campo da humanidade. Somos quem somos, com dor, sofrimento, morte e tristeza, não importa, mas, sobretudo, carregando essas características da insurreição e da insubordinação na alma, por causa desse casal, ou por causa desses seres, alargando. Estamos pensando nos dois enquanto casal, pense-os também enquanto figuras simbólicas, representantes de toda uma humanidade que advém e nasce a partir daí. Queremos, desejamos, e diante desse querer e desse desejo, quando volta-se para o jardim e eles se escondem e tampam a sua própria nudez, o Deus saca, né? Fala assim, por que vocês, quem falou para vocês que vocês estavam nus? Ou seja, essa indolência que a gente está vendo aqui desse cara, ele não conseguia nem distinguir vestimenta de nudez, tinha uma pureza e uma ingenuidade dada, posta, imanente, linda. Mas
vazia de significado, de preenchimento. Eu sou bom, eu sou puro, porque fui criado e constituído assim, e não porque realmente fui provado, testado. Eu não sei se eu realmente sou bom, se eu realmente sou puro, se eu realmente sou ingênuo. Não sei. Isso já está instalado, eu rodo assim, a obediência era um pouco isso. Vou ser bom, vou ser obediente, vou fazer tudo o que me mandam. Mecanicamente até reproduzo, faço, refaço, até que ao comer desse fruto do conhecimento eu questiono, eu escolho, eu perco parte dessa pureza, eu agora vou ter que trabalhar e alimentar com o suor do meu rosto e todos aqueles que dependem de mim, mas eu faço isso, esse é um dos significados que precisamos ir trazendo, com muito respeito, com muito orgulho, com muita altivez. Porra, eu sou bom por escolha. Eu sou ético por escolha. Eu faço o que faço por escolha. E não porque há um princípio que roda em mim ou que me caracteriza com essa nudez, que eu nem sei o que ela representa. Eu escolho tirar roupa diante desse outro alguém e me desnudar, não apenas fisicamente, como também a minha alma. É algo que o universo, a princípio, desconhecia. É um outro nível e um outro patamar existencial que seres dos mais diversos rincões vêm cá para tentar aprender. O que é isso? Como é que é isso? E, infelizmente, somos extremamente cruéis. Eu vi o Saramago comentando de como a crueldade não é encontrada na natureza. Nenhum animal é cruel. Tem toda uma relação alimentícia, predatória, ok, mas não há crueldade. A crueldade é uma característica humana. A gente tortura. A gente tortura fisicamente, psicologicamente. A gente priva o outro de querer, de pensar, de gostar, de ser. Temos a crueldade, que é uma escolha também. E é esse molde, dessa perspectiva, mais eu vou usar o termo satânico, que a gente precisa quebrar. Que a gente precisa ir compreendendo. Poxa vida, eu posso escolher ser bom. Eu posso escolher ser melhor. Eu posso romper com essa possibilidade de um gênio egoísta, como estão me dizendo, que não temos escolha, que tudo já está determinado, que é assim porque é assim. Não, senhoras e senhores, podemos mudar. Temos condições de mudar e precisamos construir os mecanismos dessa mudança. E aí parece bobagem, a gente está aí levantando bandeiras e caminhando, mas as diversidades são papéis preponderantes nesses processos de mudança. O que essa mulher está trazendo? Que fale que lugar que é esse que ela está vendo esse mundo. Deixe-me ouvir. O que esse gay, esse trans, essa trans e essa lésbica estão trazendo? O que esses indígenas, o que esses negros estão colocando? Para a gente sair de uma normatização dessa figura única, exclusiva, que a gente por vezes idolatra sem compreender. Que a gente segue sem saber. Essa tradição que Newton Bonder vai chamar que é a tradição do corpo.
Obedece. O sangue obedece. É assim que é assim, porque veio assim, permanece assim, continua assim, nós continuamos assim. Eu sou palestino, eu odeio judeu. Eu sou judeu, eu odeio palestino. Eu sou preto, eu odeio branco. Eu sou hétero, eu não suporto gay. Gente, as tradições arraigadas, incrustadas no sangue. A gente já discutiu essa questão sanguínea aí para trás de humanidades, falando inclusive ou principalmente de Jerusalém. O sangue, o sangue, meu Deus do céu. E aí a gente trabalha com essa perspectiva da alma imoral. A quebra disso, a desobediência disso. Eu não vou ficar odiando a vida toda. E não vou ficar amando o tempo inteiro os desmandos que por vezes esse amor traz. Eu posso romper, mas essa ruptura vem da transgressão, vem da alma. Enfim, Alma Imoral é um livro que eu vou trabalhar, vou mesmo. Um livro que sinto necessidade de chamar as pessoas para conversarmos sobre a alma imoral, especialmente os que vivenciam as dores da traição no relacionamento. Né? Igual me aplicou a alma imoral. Me aplicou e falou assim, você tem que ver a peça. A peça é deslumbrante. O livro é sensacional e a peça é deslumbrante. Uma atriz num solo, representando o corpo, representando a alma, fazendo movimentos e com uma fala que te paralisa. Você fica lá ouvindo. É fantástico. A arte é fantástica. A filosofia, quando adentra esses lugares da desobediência, é muito bonita também. Enfim, eu quieto aqui, ficou extremamente longo. Os que lutam contra o fim, deixa um joinha aí. Agradeço. Manda aí suas impressões, se deu para entender alguma coisa. E vamos proseando. É sempre bom falar com vocês e estar com vocês. Beijo grande. Vou falar nos próximos agora das crianças, da adultização, das crianças índicos. Vamos caminhando aí. Beijo grande.